Tu transa com penetração e não goza. Quase nunca. Talvez nunca. E há anos tu carrega essa culpa silenciosa, achando que tu é estranha, que falta algo em ti, que as outras mulheres conseguem e tu não. Pode ser! Não pode ser! Tu vai sair desse vídeo com a verdade na mão. Tu é a maioria. Quem chega só com a penetração é a minoria. Pesquisa séria mostra que em apenas 18% das mulheres no mundo chegam ao auge só com a penetração. Apenas 18%. As outras 82%, esmagadora maioria, precisam de outro tipo de estímulo combinado. E não é defeito teu, é anatomia. É como o corpo feminino é desenhado. Eu vou te explicar a ciência por trás disso, a história mentirosa que ensinou a gente a se culpar e, principalmente, 3 formas práticas de finalmente chegar no auge com a penetração. Dá pra chegar. Presta atenção principalmente na forma número 3. Essa daí é a que mais funciona e quase ninguém te ensina. Eu deixei pro final, tá? Fica até o final porque vale demais. Se a gente não se conhece, eu sou Dani Rebelato, eu falo sobre sexualidade e relacionamento de um jeito direto, porque, sinceramente, já tem gente demais enrolando sobre esse assunto por aí. Vamos lá? Antes da anatomia, presta atenção numa coisa importante aqui primeiro. Tu cresceu cercada de uma narrativa que era mentira. Tu viu em filme adulto, em novela, em revista, em livro, sempre a mesma cena. O cara penetra e a mulher imediatamente goza, gritando, se contorcendo em êxtase, como se fosse natural, como se fosse normal. Não é natural. Não é normal. É ficção. Em estudos sérios de larga escala, apenas 18 e 25% das mulheres conseguem chegar ao auge só com a penetração. As outras 75 a 82% dependem de algum estímulo direto na parte de fora, principalmente clitóris. Quem fez a mídia? Em maioria absoluta, homens, para a audiência masculina, mostrando o que fica bonito na tela, não o que funciona para a mulher. E aí a gente cresceu acreditando que algo estava errado com a gente, quando na realidade, não correspondia à ficção, achando que era complicada, difícil, fria. Inferno! Mentira, mentira. Tu é a maioria. Quem goza só com penetração é exceção. Agora eu vou te explicar por quê e isso muda tudo. Tu provavelmente cresceu achando que o clitóris é só aquele pontinho pequenininho lá do lado de fora, aquele botãozinho. Mentira. O clitóris é gigante, a maior parte dele tá dentro do teu corpo. Eu vou explicar. Aquele pontinho que tu vê é só a glande do clitóris. Sabe como o pênis tem a glande? O clitóris também tem, a cabecinha, tá? Mas ele tem uma raiz que se estende para dentro, em forma de um Y invertido, contornando a vagina lá dos dois lados, com uns 7 a 10 centímetros de extensão total. 10 centímetros. Ai, que loucura! Por dentro de ti, toda a região da vagina, especialmente a parede da frente, está cercada pelas pernas internas do clitóris. E por que isso importa? Porque o que muita gente chama de orgasmo de penetração é, na verdade, um estímulo indireto na parte interna do clitóris. Não é orgasmo vaginal puro, é clitoriano também, só que por dentro. Toda mulher que goza com penetração tá gozando porque o pênis dele tá lá esbarrando na raiz interna do clitóris dela. Não é magia, é anatomia. Agora, para esse esbarrão funcionar, 3 fatores têm que coincidir. Primeiro fator, o clitóris da mulher ele tem que ter uma raiz mais próximo lá do canal vaginal, da vagina. Algumas mulheres têm essa anatomia natural, outras não. Segundo fator, o ângulo da penetração ele precisa pressionar na direção certa. Terceiro fator, a musculatura íntima da mulher precisa estar bem fortalecida para que esse esbarrão do pênis seja mais eficiente. Então, se qualquer um dos 3 não coincide, tu não chega lá só com a penetração. Não tem nada a ver contigo. Tem a ver com onde ficam as tuas peças por dentro. Agora, as 3 formas práticas de finalmente chegar lá com penetração. Dá, sim senhora. A maioria das mulheres consegue quando ajusta uma dessas variáveis. Forma 1, a posição que favorece o ângulo. Lembra que o esbarrão precisa acontecer na parede da frente da vagina, onde fica lá a raiz interna do clitóris e ponto G? Algumas posições facilitam muito esse ângulo. Por exemplo, a mulher por cima virada para ele. Tu controla o ângulo. Pode inclinar para trás, para frente, achar o ponto onde ele bate lá na parede anterior, na parede frontal do canal vaginal. Outra posição, a posição de conchinha. Os 2 deitados de lado, a penetração ela vai ficar um pouquinho mais rasa, mas ela vai pressionar a parede da frente lá naturalmente.
E a posição clássica, o papai e mamãe clássico lá, só que com uma modificação. Tu vai colocar uma almofada grossa, alta, lá embaixo do teu quadril. Vai elevar a região pélvica, como se fosse uma ponte, assim. Isso vai mudar o ângulo. Isso faz o pênis bater exatamente onde precisa. Cara, isso é um truque simples, mas transformador. De 4 funciona para algumas mulheres, mas a maioria sente um ângulo errado nessa posição. O pênis, ele bate muito lá no fundo, e aí acaba não estimulando a parede anterior do canal vaginal. Testa essas posições, tá? Em cada uma, presta atenção. Aonde que tá batendo? Sentir a diferença? A posição certa tu sente na hora. É tipo, opa, isso aqui é outra coisa. Antes das formas 2 e 3, deixa eu te falar uma coisinha aqui rapidinho. Conhecer o próprio corpo é só uma parte. Conhecer combinações, posições dinâmicas, isso muda a vida sexual de qualquer pessoa. Tem muita coisa para descobrir além do que cabe no YouTube. Eu deixei um link aqui embaixo na descrição. Tem um material lá para quem quer apimentar a relação. E além do que está no YouTube mesmo, sem firula, prático, aplicável hoje já. Se isso faz sentido para ti, dá uma olhadinha lá depois. Mas agora, segura aqui mais um pouquinho comigo, porque agora vem a forma 3. A que eu prometi lá no começo, a que mais funciona. A maioria das mulheres que descobriu o orgasmo de penetração foi por essa forma. Forma 2, a técnica do alinhamento coital. Tem nome chique em inglês, tá? CAT. Coital Alignment Technique. Mas pode esquecer esse nome aí, tá? Não é o foco. Na verdade, isso é uma variação da posição papai e mamãe que muda a vida de milhares de mulheres. Olha o passo a passo. Posição inicial lá, tu deitada de costas, ele em cima, posição clássica. Qual que vai ser a primeira modificação aqui? Em vez de ele ficar com o quadril alinhado com o teu, né, que é o movimento clássico só lá de vai e vem, ele vai deslizar o corpo dele um pouquinho para cima, tipo uns 10 centímetros para cima. Modificação número 2. Agora a pelve dele tá no alto da tua, tá mais para cima que a tua. O osso púbico dele vai estar encostado diretamente no teu clitóris. E a modificação número 3. O movimento muda. Em vez de ficar só no vai e vem lá, o movimento vai ser de onda, para cima e para baixo. Então ele move o quadril como se ele estivesse fazendo o movimento de um peixe, assim, de uma ondulação, fazendo a pressão exatamente ali no teu clitóris. E o resultado? Cada movimento dele pressiona o teu clitóris por fora, enquanto o pênis dele continua dentro de ti, pressionando a parede lá frontal. Estímulo simultâneo. Clitóris externo mais parede interna. Os dois ao mesmo tempo. Para muitas mulheres, isso é o que finalmente funciona. Treina algumas vezes. No começo parece estranho, mas em 2, 3 tentativas o casal pega o ritmo. E a forma 3. A que eu prometi lá no começo, a que mais funciona. Estímulo direto no clitóris, por fora, durante a penetração. Isso feito por ti. Eu vou te explicar. Em vez de esperar que só a penetração te leve ao auge, combina as duas. Enquanto ele tá lá dentro de ti, tu ou ele estimula o teu clitóris diretamente. Com o dedo, com o lubrificante, no movimento que tu sabe que funciona. Pode ser com a mão dele, pode ser com a tua mão, pode ser com um estimulador, né, um vibrador, um sugador. Resultado? Tu tem os 2 estímulos ao mesmo tempo. Penetração mais estímulo de clitóris externo. É exatamente o que teu corpo precisa. E olha, pesquisa séria sobre orgasmos múltiplos e orgasmos intensos mostra que essa combinação dupla é responsável pelos orgasmos mais fortes que as mulheres relataram. Mais fortes que masturbação sozinha, mais fortes que oral sozinho, mais fortes que penetração sozinha. Tu não precisa escolher entre clitóris e penetração. Combina os dois ao mesmo tempo. E ó, tem muita mulher que sente vergonha de fazer isso, tá? Ai, vai parecer que eu tô precisando da minha mão pra gozar. Para com isso, meu bem, para! Combinar é inteligência. Tu tá usando o que funciona, do jeito que funciona e tu chega no auge. Esse é o objetivo. E ó, homem que entende isso, em vez de achar ofensivo, é homem que multiplica o prazer da parceira. Mostra esse vídeo pra ele se precisa. E pra fechar aqui, ó, uma reflexão importante. Tu cresceu se culpando por não atender uma expectativa que não era nem real. Ficção, novela, mídia, tudo te ensinou que mulher normal goza com penetração. Que se tu não goza, tem algo de errado contigo. Mentira completa. Mentira. A maioria das mulheres no mundo não chega lá só com penetração. Isso é maioria. É normal, é padrão. Tu é a regra, não a exceção. E se tu quer chegar lá com a penetração, tem caminho. Posição certa, alinhamento coital e combinação com o estímulo do clitóris. Uma dessas 3 funciona para praticamente toda mulher. Mas se tu nunca quiser tentar a penetração focada em orgasmo e preferir chegar lá só com clitóris, oral ou mão,
Cara, beleza, não tem hierarquia, não tem orgasmo melhor ou pior. Tem um orgasmo que funciona pra ti do jeito que tu prefere. Para de culpar o teu corpo. Ele tá funcionando perfeitamente. Resumindo as 3 formas aqui então. 1. Posição que favorece o ângulo, almofada embaixo do quadril. 2. Alinhamento coital com movimento de onda. 3. Combinação direta de clitóris mais penetração ao mesmo tempo. E a frase pra tu levar aí no teu bolso. Tu não tá quebrada. A ficção que ensinou a gente que a gente tá quebrada. Tu é a maioria. Quem goza só com penetração é a exceção. Guarda essa. E ó, manda esse vídeo aí pra qualquer mulher que tu se importa. Tua amiga, tua irmã, tua prima. Tem muitas mulheres carregando culpa silenciosa, achando que algo tá errado com elas. Cada vídeo desses que circula, tira o peso de cima de alguém. Sororidade é isso aqui. Aí se tu tem um parceiro, manda pra ele também. Ele precisa entender isso pra parar de tentar uma fórmula que não funciona. E agora que tu sabe a verdade sobre a penetração, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre como achar e estimular, ó, o ponto G, que é justamente a região da parede frontal lá que eu falei aqui. Combinando os 2 conhecimentos que a tua vida sexual muda. Tá aparecendo aqui na tela em algum lugar, ó. Vai lá.